Começando o nosso Conexão Empresarial de 17 de maio de 2021, tendo a alegria de receber aqui o presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. É uma alegria tê-lo aqui conosco nesta nossa edição de maio do Conexão Empresarial. Antes de dar sequência e de receber o nosso convidado, eu vou passar aqui 3 vídeos breves dos nossos apoiadores e, a partir daí, a gente dá sequência. O primeiro deles é um vídeo de uma empresa que está fazendo um dos projetos mais incríveis do nosso país, responsável, que é a Anglo American. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo American, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença. Bem, esse foi o vídeo da Anglo. Agora nós vamos passar aqui o vídeo da Unimed BH, uma das principais referências que a gente tem em gestão, em atendimento, prestação de serviço. Juntos construímos nossa história, com os pés no chão, a saúde em dia e o olhar lá na frente. Conectados com o mundo e a melhor medicina. A medicina tratada com vocação, conhecimento, diálogo e paixão. Para continuar sendo, todos os dias, a escolha de cada um dos nossos clientes. Unimed BH. Todo dia, um jeito melhor de cuidar. Bem, agora para completar e para finalizar os nossos vídeos, com alegria, esse agora da Uzi Minas. E aí a gente começa o nosso evento, formalmente. Para você, o que é estar em dia? Para a Uzi Minas, estar em dia é estar sintonizada no que ainda está por vir. É estar à frente dos maiores desafios industriais do país, desenvolvendo soluções tecnológicas e agregando valor real ao negócio de cada cliente. Estar em dia é mais do que estar entre os melhores, mas ser líder no mercado de aços planos no Brasil. É ditar o rumo do desenvolvimento através do maior centro de pesquisa e desenvolvimento em aço da América Latina. É ter o maior número de patentes do Brasil. Estar em dia é andar lado a lado de clientes, fornecedores, parceiros, imprensa e comunidade. É investir em pessoas. É promover a sustentabilidade e a cidadania por meio do bom exemplo e do diálogo consistente com as comunidades. É fazer mais do que se espera. Afinal, para se chegar aonde ninguém ainda esteve, é preciso estar em dia, com o compromisso, com a excelência e principalmente com o futuro.
Bem, são esses os nossos vídeos que a gente tinha que apresentar. Agora sim, a gente começa o nosso Conexão Empresarial de maio de 2021. Rodrigo Pacheco é mineiro de Passos, formado em Direito, com especialização em Direito Penal. Foi o mais jovem conselheiro da OAB Federal entre 2013 e 2015. Na Ordem, foi presidente da Comissão Nacional de Apoio aos Advogados em Início de Carreira, além de ex-conselheiro estadual e ex-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB Minas Gerais. Foi membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais. Eleito deputado federal em 2014, foi presidente da CCJ, cargo exercido pela primeira vez por um deputado em primeiro mandato. É presidente do Democratas em Minas. Sempre atuou em defesa do aprimoramento jurídico do país e do fortalecimento da educação, saúde, segurança e geração de empregos. Em 2018, foi eleito senador por Minas Gerais, com 3.616.864 votos. Foi líder do DEM no Senado e eleito presidente do Congresso Nacional para o biênio de 2021 e 2022. Rodrigo Pacheco é considerado pelos seus pares como advogado brilhante, com uma carreira sólida e ascendente, mas optou em levar suas competências e seus conhecimentos para a política, por entender que, dessa forma, poderia trabalhar em prol de toda a sociedade brasileira. Agradeço aqui a cada um dos nossos apoiadores, Anglo-América, Líder Aviação, Mercantil do Brasil, OAB Caixa de Assistência, San Andrews, Gramado, Sintran, Unimed BH e os de Minas. Meu caro Rodrigo Pacheco, senador da República por Minas Gerais, presidente do Senado, uma alegria estar te recebendo aqui no Conexão Empresarial. Infelizmente, ainda em versão virtual, a gente gostaria, obviamente, de estar fazendo isso, te recebendo ao vivo e com uma plateia calorosa, mas a gente está seguindo as realidades que a gente tem nesse momento. Eu queria começar essa nossa conversa, caro Rodrigo, te perguntando sobre como é que você, passando por esses momentos aí iniciais na sua carreira política, na sua trajetória política, que começou como deputado federal, foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, agora senador, no primeiro mandato, antes de completar aí metade da caminhada, já se torna presidente do Senado Federal, em um momento específico do Brasil, em um momento único da humanidade, que a gente passa por mais essa provação, aí, essa pandemia mundial. Eu queria que você falasse como é que você se enxerga nesse momento, com uma trajetória tão rápida, de uma ascensão tão positiva e com responsabilidades tão grandes. Eu queria começar te escutando. Como é que você se olha no espelho dentro dessa realidade, com essa série de etapas aí já alcançadas, com a responsabilidade que você está tendo hoje como presidente do Senado, presidente do Congresso, em uma situação tão atípica? Como é que o Rodrigo se enxerga nesse momento? Quais são os rumos para a caminhada do Rodrigo como político, como gestor público, como representante da população nesse momento tão específico que a gente vive da humanidade? É assim que eu abro nossa conexão com você, meu caro Rodrigo Pacheco. Bem-vindo. Gustavo, muito obrigado. Bom dia a você. Meus agradecimentos pela possibilidade e oportunidade de estar uma vez mais com você e com a sua qualidade nas abordagens que faz. Uma primeira pergunta muito inteligente feita e que eu vou respondê-la, mas me permita primeiro saudar você, nosso querido PCO, Paulo César de Oliveira, com quem tenho uma excelente relação e uma estima que sei que é recíproca, a possibilidade de participar do Conexão Empresarial através desse sistema remoto, num momento muito excepcional da nossa vida, que nos exige de fato, soluções criativas para mantermos as nossas interações. E é fundamental para o presidente do Senado ou para qualquer político
essa interação com comunidades, com instituições e, sobretudo, com aqueles que têm o papel de informar, informar bem. Um grande mal hoje da vida nacional, quero crer que da vida mundial, é a desinformação, muito propiciada, às vezes, pelo alcance das redes sociais, um tanto desmedidas, às vezes, nas informações que prestam, o que exige, por parte da imprensa dita oficial, uma grande responsabilidade de informação. E eventos como esse são muito enriquecedores, muito engrandecedores dessa relação que deve existir entre a política e a sociedade civil através desse link com a imprensa. Então, uma alegria poder participar do Conexão Empresarial, cumprimentar todos os patrocinadores também, que permitem que haja esses encontros sistemáticos, muito importantes, repito, para a vida, não só de Minas Gerais, que representamos no Senado, mas da vida nacional, através dessa boa relação que mantemos. Essa primeira pergunta sua, repito, muito inteligente, como eu consigo me enxergar nesse contexto todo? De fato, quando avalio tudo que aconteceu comigo e que tem acontecido de coisas, felizmente, muito positivas na minha carreira pública, desde quando optei por deixar a vida privada, o exercício da advocacia, felizmente um exercício até então muito bem sucedido, numa profissão que optei por ter e que sempre gostei muito de ter e que sempre me orgulhei muito, que é a advocacia, a militância na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz uma opção em 2014 de ingressar na vida pública através do mandato de deputado federal. Confesso até que era o meu grande sonho de vida pública fosse ter um mandato de deputado federal, mas eu tive algo mais naquele instante, quando assumi a Câmara dos Deputados, que foi a possibilidade de presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para um advogado como eu, militante da Ordem dos Advogados, assumir a principal comissão que trata justamente dos aspectos de justiça, de segurança, de cidadania, foi motivo para mim de muita satisfação. Então, foi o ponto alto do meu mandato de deputado federal. E no momento também muito crucial em que havia uma exposição da CCJ muito grande em razão das denúncias oferecidas pelo então presidente Michel Temer, e conseguimos nos desincumbir ali daquela missão na CCJ com parcimônia, com equilíbrio, com ponderação, com respeito às divergências, cumprindo o regimento, e aquilo acabou por destacar a boa tradição mineira de condução no momento de crise, através de atributos e de valores que são próprios nossos de Minas Gerais, baseados, sobretudo, no equilíbrio. Então, ao cumprir essa missão, eu tive um coroamento do meu mandato de deputado federal, assim reconheço, que me permitiu a disputa a uma eleição majoritária em Minas Gerais em 2018. Nesse íntere, de fato, houve a experiência também muito boa que vivi sendo candidato a prefeito de Belo Horizonte. Me lembro, inclusive, de um evento com vocês no Conexão, que receberam todos os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Eu lá estive a apresentar minhas propostas para a cidade, mas naquele momento, até pela minha pouca vida pública e não ter construído suficientemente uma base que me permitisse êxito na eleição, aquela eleição acabou sendo mesmo uma experiência de vida, uma experiência pública, para mim, muito importante na minha vida, em termos de amadurecimento, de enfrentar uma campanha majoritária em Belo Horizonte. E aí, a presidência da CCJ e, ao final, em 2018, na disputa ao Senado Federal. E aí fui feliz na candidatura ao Senado, numa conjuntura que também me favoreceu muito, que me permitiu ter a votação que você se referiu em Minas Gerais, vindo para o Senado, no rompimento de uma tradição do Senado, que não foi só de Minas, foi do Brasil todo. Nunca se teve uma mudança de quadros do Senado tão acentuada, 85% de renovação das vagas que foram disputadas. Parece que das 54 vagas, 45 ou 46 modificadas com novos quadros no Senado Federal. Então, um Senado novo, um Senado mudado, em razão da eleição de 2018,
e que, então, permitiu que houvesse inovações como essas que aconteceram recentemente no Senado e no Brasil. Além da eleição de 2018, com as escolhas que foram feitas para composições da Câmara dos Deputados e do Senado, sobretudo, um fato muito relevante no Senado foi, primeiro, a eleição do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, rompendo uma tradição de domínio muito duradouro do PMDB, hoje MDB, no Senado Federal. Então, um senador do Amapá, que resolve disputar com o senador Renan Calheiros, vence as eleições no Senado com uma apertada maioria, mas venceu as eleições do Senado em 2019, quando assumimos, e aí foi a primeira grande mudança do Senado, tendo um senador, então, com 41 anos de idade, do estado do Amapá, que é um estado menor, não menos importante, mas um estado menor, sendo presidente do Senado. E 2 anos depois, essa possibilidade, que eu considero que foi muito boa para Minas Gerais, de nós termos a condição de sucedermos o Davi Alcolumbre na presidência do Senado, dentro de uma conjuntura, a essa altura, muito mais favorável do que ele enfrentou 2 anos antes, tendo agora a simpatia, o apoio da base do governo, mas também da oposição, de partidos como o Partido dos Trabalhadores, o PDT, a Rede, o Cidadania, o PROS, que nos renderam apoio à presidência do Senado, e também contando com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro e da sua base de apoio no Senado Federal, que nos permitiu ter os 57 votos suficientes para assumir o Senado Federal. O primeiro sentimento que eu tive, Gustavo, foi um sentimento de grande responsabilidade. Obviamente que se associam a ele o sentimento de realização, de felicidade, de alegria, de satisfação, mas veio o peso da responsabilidade de ser presidente do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional, de Minas Gerais, um estado com uma densidade política e uma densidade eleitoral muito grande, que me impõe uma grande responsabilidade de buscar acertar sempre. Não que a gente acerte sempre, a gente tem que ter humildade de reconhecer que, às vezes, nós erramos, né? Mas o erro nunca é derivado de uma reflexão de que o erro está sendo perseguido, né? Ou está sendo objetivado. Não. O erro acontece, às vezes, pela própria necessidade de ter que decidir. E ora se decide acertadamente, ora se decide com equívocos. O que eu peço sempre a Deus e peço sempre às inspirações todas é que eu possa acertar mais do que errar. É o que eu busco a todo instante fazer na presidência do Senado, mas nunca deixar de decidir, porque as decisões, ainda que duras, ainda que antipáticas, ainda que impopulares de um lado ou para o outro, elas precisam ser tomadas, é isso que se espera de um presidente do Senado. Então, o primeiro grande sentimento é o sentimento da responsabilidade, da enorme responsabilidade que nós temos, especialmente no momento da história do Brasil, muito atípico, muito diferente de tudo que nós já vivemos até então. O Paulo mesmo, o Paulo César tem condição de ter muito mais experiência de vida do que a gente, eu e você, Gustavo, que já viveu crises das mais diversas e certamente nunca se deparou com uma crise tão complexa quanto essa. Todos os aspectos, né? A crise econômica, o desemprego, a fome, mas também uma crise de saúde sem precedentes, pelo menos precedentes nessas últimas gerações nossas de vida no Brasil e no mundo, uma crise política grave, né? De algum radicalismo político, de polarizações muito acentuadas, né? De derivar para um acirramento que extrapola um pouco os limites do que é a divergência própria da democracia. Então, é um momento de muita dificuldade. Agora, o que nos exige nesse momento? Nos exige ter aquilo que o político mineiro normalmente tem, que é o equilíbrio. O equilíbrio não significa ficar em cima do muro ou ser isento em relação às decisões, mas o equilíbrio de convergir quais são as ideias e buscar ter consenso. E reconhecer que, quando há divergência, há mecanismos próprios de solução desses conflitos, de solução dessas divergências. O que eu digo e afirmo que essa responsabilidade de ser presidente do Senado, que me motiva muito e que me faz buscar mais acertar do que errar, ela também deságua num aspecto de otimismo muito importante. Eu sou otimista em relação ao Brasil. E eu acho que todos nós precisamos ser otimistas em relação ao Brasil. Um país cujas riquezas são, é dispensável dizer, tudo de riqueza que nós temos no Brasil. Um país que nos últimos 5 anos, avaliem comigo, né, e quem está nos assistindo, tudo que nós fizemos no Brasil, eu não vou dizer que o Congresso fez, não, o Brasil, a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos. Nós fizemos uma reforma previdenciária, que era almejada há 20 anos no Brasil e que foi concretizada.
essa agora, do governo atual, do Congresso atual, muito mais impactante do que a concebida no governo do Michel Temer, por exemplo, com um alcance muito maior de reforma tributária. Fizemos uma reforma trabalhista, que é algo que se reclamava há muitos anos no Brasil, juntamente com uma lei de terceirização, para mudar um pouco o conceito próprio do empreguismo, né? do emprego propriamente. Nós temos que estimular, além do emprego no Brasil, o trabalho, a possibilidade das pessoas trabalhar com alguma autonomia, com liberdade de escolha das suas condições, né? Sem aviltamento, sem uma proletarização que seja nociva para a sociedade, mas permitindo a liberdade individual de escolha das suas condições de trabalho, o que veio com a lei de terceirização. Nós aprovamos um marco de saneamento, a autonomia do Banco Central, uma nova lei de falências e recuperações judiciais, uma nova lei de licitações, relatada inclusive pelo ministro, senador Antônio Anastasia. Então, uma série de marcos legais, a lei do gás, uma série de marcos legais que nós fomos conquistando ao longo do tempo, nos últimos 5 anos, que aprimoraram o nosso ambiente, a nossa segurança jurídica, a nossa estabilidade. Então, não é só coisa ruim que aconteceu nos últimos tempos, inclusive neste governo. Tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Há coisas por fazer, evidentemente, que são reformas importantes, como a reforma administrativa e a reforma tributária, com as quais ambos, Senado e Câmara, têm comprometimento de buscar avaliar e equilibrar, mas muita coisa até aqui foi feita e nós temos que não vou dizer comemorar, mas nós temos que reconhecer de tudo de positivo que foi feito até aqui e buscar, nesta mesma toada reformista, mudar alguns paradigmas, alguns conceitos no Brasil importantes. Nesse momento, o que é a bola da vez da discussão é a reforma tributária e a reforma administrativa, além de outros tantos projetos que se fundam, que são igualmente importantes. Mas, até para permitir o debate, o que resumo quando você me pergunta isso, como eu me enxergo alguém que teve uma condição, de fato, de ter uma ascensão relativamente rápida, né, de 6 anos de vida pública, com um único mandato de deputado federal e em 2 anos no Senado, ser o presidente do Congresso Nacional, o que me impõe uma grande responsabilidade e eu não vou fugir dessa responsabilidade, buscando ter equilíbrio, sensatez, bom senso, ouvindo os dois lados, sem radicalismo e sem hostilizar, por mais que eu divirja, às vezes, uma posição do Executivo, por mais que eu divirja de uma posição do Poder Judiciário, por mais que eu divirja, às vezes, o entendimento de algumas instituições em relação a determinados temas, o que me incumbe é sentar à mesa para poder conversar, ouvir e tomar as decisões que sejam as mais acertadas possíveis. O que nós não podemos, nesse momento, é fomentar o radicalismo, fomentar a polarização. Eu acho que política não se faz nem com agressividade, e nem com ironia. Nós fazemos política com bom senso e com seriedade. Por isso, essa grande responsabilidade haverá de me nortear nos próximos meses, nos próximos anos, como presidente do Senado, e que assim seja. E uma preocupação enorme também de representar bem Minas Gerais, porque, embora eu seja presidente do Senado, eu não deixei de ser senador de Minas Gerais, e a todo instante busco ocupar os espaços, defender os interesses de Minas Gerais, até para que possamos sair dessa crise que, infelizmente, o Estado ainda vive. Está claro, meu caro Rodrigo, não tem a menor dúvida que a sua caminhada aí vai ser de muitos avanços, seja na sua condução pessoal, na sua vida pessoal, nas suas escolhas como político, de maneira geral. Nós não temos dúvida que vai ser de grande importância para Minas e para o Brasil. Paulo César quer fazer uma pergunta agora introdutória. Pessoal. Senador, tudo bem, né? Bem, Paulo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Pouco baixo, mas estou te ouvindo. Tudo bem. Senador, você chegou muito bem, seu nome já tornou-se nacional, e eu vejo você também como uma possibilidade, mas antes disso, você tem que passar em Minas Gerais. Essa situação pode acontecer em 22? Essa é uma pergunta. E pergunta também, você falou tanto em reformas, por que não se consegue fazer a tal reforma política? Quando eu falo em reforma política, eu falo, inclusive, na diminuição de partidos nesse país. Não é possível ter 30 partidos e tem 70 querendo entrar. Como é uma coisa, não é possível essa reforma política? Não é hora de você olhar isso também? Muito bem, Paulo.
eu vou primeiro dizer sobre 2022. Na verdade, Paulo, eu tenho buscado sempre, no trato com a imprensa, responder as perguntas. Me fazem a pergunta A, eu respondo A. Me fazem B, eu respondo B. Acho que fugir da pergunta não é bom. Às vezes você não sabe, às vezes você precisa refletir, você precisa pensar, e é bom ser transparente nessa relação. Em 2022, o que eu tenho afirmado, que a minha condição de presidente do Senado, presidente do Congresso, tendo sido apoiado pelos dois polos, vamos dizer assim, da política nacional para presidente do Senado, não me permite ter uma antecipação da discussão sobre 2022, até para preservação institucional. Não é? Qualquer fala que eu diga a respeito de possibilidade de 2022 pode ser mal interpretada, de modo que, diante do momento que nós estamos vivendo, uma pandemia muito aguda, um problema econômico gravíssimo, com um aumento da fome no Brasil, eu preciso dar soluções para a saúde pública, para desenvolvimento social, para desenvolvimento econômico, e essas soluções passam por um limite de isenção em termos de política de 2022, que me autorizem ou me legitimem a poder defender essas ideias, sem que essas minhas ideias, as ideias do Senado, sejam interpretadas como ideias de cunho eleitoreiro. Eu tenho tomado muito cuidado nessa discussão de 2022, justamente para não anteciparmos e isso ferir o que o Brasil mais precisa nesse momento, que é a união entre os poderes, a união da classe política, a união dos governadores, prefeitos, conosco no Congresso Nacional, para o enfrentamento que seja um enfrentamento adequado. Então, 2022, pelo menos de minha parte, ele será discutido somente em 2022. Mas é natural que haja agora os partidos políticos se organizando, os governadores buscando ser reeleitos, as oposições também se viabilizarem. No âmbito nacional, candidaturas ou pré-candidaturas já sendo colocadas, mas eu digo a você muito claramente que eu não me incluo nem no projeto de 2022 em Minas Gerais, nem no projeto nacional, porque a institucionalidade me recomenda não me incluir em nenhuma dessas esferas nesse instante. Então, me permita, não é uma recusa à resposta, mas já é uma resposta possível. Eu vou deixar 2022 para o momento oportuno, que é em 2022, e até lá nós vamos passar por 2021, que tem sido muito tormentoso. E essa tormenta somente vai poder ser minimizada se houver essa responsabilidade de nossa parte, de pensar menos em eleição e pensar mais na política, que seja a política mesmo clássica, de dar soluções aos problemas nacionais. Então, a minha relação com o governo federal tem sido uma relação muito boa e muito produtiva. Internamente no Senado, nós tivemos os primeiros 25 anos, nos últimos 25 anos, os primeiros 100 dias mais produtivos do Senado Federal, em termos de número de aprovações de projetos, de medidas provisórias, de propostas de emenda à Constituição. E essa toada é que nós temos que manter de produtividade, de boa relação com o governo, de boa relação com a oposição, de uma excelente relação que eu tenho com os governadores, para poder nos permitir ter um caminho de equilíbrio. O Senado tem muito isso. O Senado é uma casa de ponderação, de ponto de equilíbrio, de bom senso da República, e assim nós devemos continuar. Quando você fala de reforma política, uma coisa, às vezes a gente tem a insatisfação com a política ou com a classe política, às vezes nos recomendam o discurso de que é preciso mudar. E é óbvio que muita coisa precisa mudar. Inclusive o voto, né? Às vezes o problema está no voto, na consciência do eleitor, no momento de votar naqueles candidatos que tenham condição para aquele cargo especificamente. Mas o sistema, às vezes, não contribui de fato, quando você fala de excessos de partidos políticos. Mas isso não se resolverá com uma nova reforma política. Né? Eu estou vendo essa discussão na Câmara dos Deputados, se tem uma nova forma, um sistema político, através do distritão, ou seja, os deputados mais votados que serão os eleitos, não haverá mais aquele coeficiente eleitoral dos partidos políticos. Quando, na verdade, Paulo, em 2017, nós aprovamos no Congresso Nacional uma reforma política. A reforma política que proibiu as coligações de partidos políticos nas eleições proporcionais, que estabeleceu uma cláusula de desempenho, ou a cláusula de barreira para o funcionamento de um partido político. O partido tem que ter um número de votos e um número de vagas conseguidas para poder ter funcionamento parlamentar, para poder ter acesso a fundo eleitoral, para poder ter acesso a fundo partidário, para poder ter tempo de televisão. Então, isso já foi feito em 2017, programando para as eleições de 2020, de 2022, de 2024, assim sucessivamente. Então,
Nós já fizemos essa opção, ela ainda não foi aperfeiçoada. O objetivo dessa reforma de 2017 é chegar em 2030 com um número de partidos aí que eu acho que vai ser de 8 a 12 partidos no Brasil, com essa cláusula de barreira. E antes que se aperfeiçoe essa mudança de 2017, já está se pensando uma nova modificação do sistema político. Então, na minha opinião, é uma opinião pessoal, não é uma opinião do Senado, o Senado ainda vai precisar debater isso, eu considero que nós devíamos manter o sistema eleitoral no sistema proporcional, sem coligações partidárias, para dar identidade aos partidos políticos, estabelecendo cláusula de desempenho de barreira aos partidos, reduzindo o número de candidatos, ao invés de 1,5 vezes o número de vagas, apenas 1 vez o número de vagas para cada partido político, já que não vai ter coligação, manter a proibição do financiamento de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais, é uma posição que tenho também, que sempre defendi. Então, eu acho que esse é o modelo que nós concebemos em 2017, que precisa ser assimilado para poder se concretizar e chegar ao final dentro desse cenário que você falou, que é um cenário de menos partidos políticos, que tenham mais estrutura organizacional, que tenham uma ideia definida, se é uma ideia mais liberal ou mais conservadora, se é uma ideia mais de direita ou de centro-direita, ou de centro-esquerda ou de esquerda. Eu considero que isso vai ser um grande serviço prestado ao Brasil se deixarmos essa proposta de 2017 ser assimilada pela sociedade. Está claro, meu caro Rodrigo. Eu vou aproveitar essa pergunta aí da reforma política para fazer uma contribuição aqui que o Agnaldo Diniz Filho nos dá. Parabéns a todos. Presidente Rodrigo Pacheco, bom dia. Prazer muito grande estar com você. Uma liderança fulgurante no nosso estado e no país. Senador, não devemos pensar em reformas bem antes da redução do tamanho do Estado, com a reforma administrativa com vigência imediata? O que o senhor pensa a respeito? Bom, não há dúvida de que o Estado brasileiro é um Estado maior do que o recomendável. Eu não defendo o Estado mínimo, que é aquele Estado que cuida só de segurança, saúde e educação, especialmente porque o Brasil, com o grau de déficits de educação, de inclusão, de programas sociais e de soluções a partir de programas sociais, é um déficit que não nos permite defender um Estado mínimo que esteja ausente de temas que são temas muito sensíveis, né? Então, quando se tem uma pessoa passando fome ou passando necessidades, você perquirir se aquilo decorre do livre-arbítrio ou se há um problema social, não, você tem que assistir aquela pessoa. É essa lógica, pelo menos nesse momento de grandes déficits que nós temos no Brasil, que deve ser implementado. Mas não pode ser da forma como está. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio de um Estado necessário. Não é um Estado mínimo, nem é um Estado inchado, é um Estado necessário para políticas públicas que sejam reais e necessárias para a sociedade. Para além, às vezes, da questão de educação, segurança e saúde, uma presença do Estado que seja suficiente para dar dignidade às pessoas e com um prazo de duração, especialmente nesses programas sociais, porque o objetivo maior de todos nós, e o meu também, liberal que sou, é que haja uma condição de nós termos emprego e trabalho para as pessoas no Brasil, porque é o melhor programa social que existe, é dar a condição para a própria pessoa, a partir de sua força de trabalho, conseguir a sua própria subsistência e a subsistência da sua família. Obviamente que essa é a lógica. Mas nós não temos esse grau ainda. E como não temos esse grau ainda, nós precisamos assistir as pessoas. E aí a reforma administrativa vem numa lógica, que é uma lógica que não pode ser da demonização do serviço público ou dos funcionários públicos, ou achar que os funcionários públicos são um problema do Brasil. Não são. Aí a pandemia para revelar que o Sistema Único de Saúde, os profissionais da saúde, foram fundamentais para um momento de crise aguda do Brasil, inesperada e inimaginável, que fez com que essa camada do serviço público pudesse assistir todos nós, brasileiros, quando precisamos. Então, é uma demonstração de que o funcionalismo público precisa ser respeitado e valorizado. Então, eu não discuto piso salarial de categorias profissionais, eu não discuto boa remuneração para funcionários públicos, acho que nós temos que criar um ambiente que a arrecadação sirva para isso. Agora, por outro lado, é exigível que, como qualquer trabalhador de qualquer empresa privada, o funcionário público tenha imposições que são imposições até éticas,
de um trabalho que seja produtivo, com cumprimento de horário, dedicado, às vezes com dedicação exclusiva, e que ele possa ter essa produtividade revelada na condição melhor para as pessoas que ele assiste. Ou seja, se é um professor, efetivamente educar os seus alunos e ter uma dedicação e gostar daquilo que está fazendo. Se é um profissional da saúde, cuidar do paciente com todo o zelo e entender que aquela é a vocação de vida daquela pessoa. Ela não está ali por uma conveniência, às vezes, de uma segurança exagerada, de uma estabilidade infinita. Então, o que nós temos que buscar com a reforma administrativa é alcançar no serviço público meritocracia, produtividade, vocações. Eu sou mesmo da faculdade de Direito, né? Quem fez Direito sabe. No ano de 2000, quando eu me formei, o nosso sonho era fazer o concurso público para poder ter estabilidade, uma boa remuneração, condições que são vantajosas e que precisam existir, que são as prerrogativas, por exemplo, de juízes, de promotores, de delegados, de tabeliães de cartório. Obviamente que todo mundo tem as suas prerrogativas e elas precisam ser preservadas, mas, ao mesmo tempo, se exigir essa produtividade para que não se criem no Brasil castas que sejam castas privilegiadas. Elas podem ter boa remuneração, podem ter boas condições de trabalho, podem ter prerrogativas, até pela dedicação que tem, mas a busca da reforma administrativa que possa estimular a produtividade, meritocracia e atrair para o serviço público aqueles que sejam realmente vocacionados e que não queiram simplesmente uma estabilidade, eu acho que é o grande desafio da reforma administrativa. E a que está na Câmara dos Deputados, porque todo projeto do Executivo é uma proposta de emenda à Constituição originada do Poder Executivo, do governo federal, ela se inicia pela Câmara dos Deputados, há o compromisso do presidente da Câmara de poder debatê-la, evidentemente precisa debater na Comissão de Constituição e Justiça, depois numa comissão especial destinada a debater o mérito da reforma administrativa e ir para o plenário da Câmara dos Deputados. E depois vem para o Senado, nós vamos permitir também todo o amadurecimento no Senado Federal para que se faça uma reforma administrativa no Brasil. E a grande vantagem dela, sob o ponto de vista de simpatia ou de não antipatia pela sociedade, pela própria classe dos funcionários públicos, é de que ela tem um efeito ex nunc, ou seja, ela alcançará funcionários públicos entrantes, os próximos funcionários públicos dentro da estrutura de Estado, preservando direitos adquiridos dos atuais. Essa foi a reforma concebida pelo governo federal e é o que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Então, nós temos todas as condições de fazermos uma reforma administrativa que concilie a não sacrificação do funcionário público, ou seja, não demonizar-lhe, atribuindo a ele a responsabilidade pela morosidade e pelo aparelhamento do Estado, mas, ao mesmo tempo, para os novos que entrarem dentro de uma filosofia de vocação, de produtividade, de uma estabilidade que seja relativa. Portanto, esse é um trabalho que vem sendo feito, que eu acho que vai ser o símbolo de um amadurecimento do Estado brasileiro muito significativo. E é perfeitamente possível, pelo menos na minha concepção, de conciliar todos os interesses para todo mundo reconhecer onde tem que ceder e onde tem que conquistar. Eu acho que a reforma administrativa tem muito esse lado, e é óbvio que precisam ser ouvidos os funcionários públicos, até para retratarem as suas realidades, mas eu considero que é uma reforma que está caminhando para ser realizada no Brasil, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e eu espero que o governo federal, que encaminhou a proposta para a Câmara, continue na mesma lógica de que é preciso ter uma reformulação administrativa no Brasil. Pode ceder em relação a algum instituto ali ou acolá, fazer composições políticas que são próprias do parlamento, mas eu considero que é preciso fazer uma reestruturação do Estado brasileiro, diminuindo o seu tamanho, não chegando a ser o mínimo que alguns pregam, e eu respeito quem prega o Estado mínimo no Brasil, mas um Estado necessário que seja capaz, e ainda assim, seja capaz de dar solução às políticas públicas. E ainda assim, depois de feita, nós vamos reconhecer que era preciso ser feito mais ou é preciso corrigir algumas distorções. Isso é próprio da dinâmica da política, mas é preciso fazer alguma coisa, e isso está na Câmara dos Deputados hoje com a reforma administrativa proposta. Paulo César. Senador, a semana começa quente com a perspectiva do depoimento do ex-ministro Pazuello. Qual é, na sua opinião, o real papel da CPI da Covid e que reflexos que pode ter no combate da doença? Paulo, em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu nunca escondi a minha posição em relação à CPI. Na verdade, em relação às CPIs de um modo geral. Eu nunca participei de comissões parlamentares de inquérito,
Não sou dos que mais acreditam no Instituto de CPI. Acho que o Ministério Público Federal e Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, tem muito mais capacidade de investigação do que o Parlamento. Mas é um instituto constitucional, está no regimento do Senado, da Câmara, e que precisa ser respeitado, e é por mim respeitado, embora não seja um grande entusiasta de CPIs. E em relação à CPI da Covid, eu, como presidente do Senado, que tinha prerrogativa ou não de abrir a comissão parlamentar de inquérito, fiz uma opção técnica e política, de que, no auge da pandemia, com pessoas morrendo, chegamos a mais de 4.000 mortos no Brasil, que era preciso passar essa fase para depois nós identificarmos tudo o que passou para apurar responsabilidades de eventuais erros, eventuais ações e omissões que tenham contribuído para o agravamento da crise. Eu não enxergo a CPI como uma solucionadora dos problemas de agora. Ela aferirá o que aconteceu no passado e punirá os responsáveis pelos erros do passado. Eu acho que agora nós tínhamos instrumentos muito mais eficientes de enfrentamento à pandemia para garantir vacina para as pessoas, leitos de UTI credenciados, oxigênio através da importação que foi feita de caminhões para fazer a logística de oxigênios, o estoque de kits de intubação. Eu acho que nós tínhamos instâncias políticas e administrativas mais eficientes de uma CPI para poder dar efetividade às soluções desses problemas. Como é a Comissão de Acompanhamento da Covid no Senado Federal, que é presidida pelo senador Confúcio Moura, como é a instância que nós criamos da relação, uma boa relação entre o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ministro da Saúde, na discussão ali de ideias de como fazer esse enfrentamento. Eu sempre acreditei mais nisso e sempre disse que, embora reconhecesse que a CPI é um direito da minoria, que cabe quando há assinaturas suficientes, fato determinado, orçamento definido e tempo de duração, eu deveria instalar. Eu sei que isso é um direito da minoria, mas eu achava que naquele instante não devia ser instalado, até porque no Senado Federal nós não tínhamos o funcionamento pleno do Senado Federal em razão do isolamento social. E hoje está lá a pandemia, a CPI da pandemia, numa reunião, numa sala, com pessoas frequentando, o único órgão no Senado com funcionamento presencial. Então, essas eram as minhas restrições, embora eu respeite a Comissão Parlamentar de Inquérito. Hoje ela é uma realidade inafastável, ela terá que continuar o seu trabalho. O que me cabe como presidente do Senado é garantir que ela tenha condições de trabalho. E o que eu espero muito é que todos os seus integrantes tenham discernimento, tenham bom senso, tenham um espírito público de reconhecer que aquilo não pode ser um instrumento de palanque político para 2022, que aquilo tem que ser realmente um ambiente de apuração de responsabilidades. As propostas de solução da pandemia elas já estão conhecidas. Nós temos que vacinar as pessoas, sobretudo, nós temos que dar condições para que elas fiquem o mais isoladas possível, né? As pessoas têm que higienizar as mãos, usar máscara, campanhas publicitárias. Então, a CPI não tem essa função. A CPI vai ter uma função de apurar responsabilidades por aquilo que deu errado. E eu espero muito que essa apuração de responsabilidades seja feita dentro do espírito de bom senso, republicano, e com obediência às normas, não só do regimento da Casa, mas às próprias regras do direito. Por exemplo, quando se convoca alguém que é investigado, garantir a esse investigado o direito ao silêncio, o direito de não responder às perguntas. Isso é constitucional para toda e qualquer instância de investigação, inclusive uma comissão parlamentar de inquérito. Não há nada de anormal nisso. Então, eu espero muito que a CPI cumpra um papel responsável na apuração dessas responsabilidades. Está claro? Pode falar, Paulo César. Não, pode falar. Rodrigo, nós estamos passando por essa situação aí, que a gente já está mais do que consciente de pandemia, de restrição, de necessidade de vacina, de uma série de características desse momento que a gente vive. Junto com isso, vem a questão da economia, que realmente foi prejudicada nas suas mais variadas atuações. Praticamente todos os setores foram impactados, alguns mais, com praticamente 100% da sua atuação inviabilizada, outros com menos, e, obviamente, que outros setores também conseguiram crescer, conseguiram avançar, mesmo nesse momento. Eu queria que você pontuasse
quais são as principais ações que estão sendo lideradas pelo Congresso, que estão sendo avalizadas pelo Congresso no sentido de apoio a esses setores, e faço essa pergunta utilizando também a introdução e a colocação que o Tiago Brito, que é presidente da ABRAP, Minas Gerais, faz. E aí ele coloca o seguinte, eu vou aproveitar da introdução e da pergunta dele para que você possa falar sobre essa questão de apoio ao setor econômico, à geração de emprego, a quem desenvolve o país de maneira geral. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no último dia 3 de maio o projeto de lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, essencial para promover crédito, preservação de empregos, manutenção do capital de giro, financiamento e desoneração fiscal. Isso é uma iniciativa de luta aí da Associação Brasileira. Com isso, o segmento de eventos é o único que tem um programa econômico específico desde que teve início a pandemia. E ele coloca que cerca de 6 milhões de brasileiros podem ser beneficiados pela PERSE. Esse é o número aproximado de trabalhadores envolvidos no hub setorial da cadeia no país, que abrange 52 ramos de negócio, 630 mil empresas e 2 milhões e 200 microempreendedores individuais. Eletricista, barraquinha de comida, técnico de som, milhões de pessoas que estão associadas a isso. E ele faz uma pergunta objetiva. Presidente Rodrigo Pacheco, gostaríamos de saber a opinião do senhor sobre o governo federal ter vetado a proposta de isentar as empresas atendidas pela PERSE de pagar os tributos federais por 5 anos e a indenização para empresas do setor que tiveram redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020. Lembrando que as propostas vetadas, que têm relação com o retorno das atividades, ainda podem ser negociadas nos próximos dias. Na opinião da Vossa Excelência, o que ainda pode ser feito pelo setor, que, sem dúvidas, foi praticamente devastado pela pandemia? Eu estou usando essa pergunta, que, obviamente, você tem vários outros setores que tiveram impactos similares. Esse foi uma primeira vitória aí de um setor específico que conseguiu um programa para apoiar nesse momento. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa questão de economia Brasil, como é que você vê que a gente pode sair dessa perante a tantos machucados que vários setores aí tiveram. E aí eu uso como referência, como um exemplo, a questão dos eventos que tem milhões de impactados. Bom, Gustavo, primeiramente, vamos fazer um retrospecto rápido do que aconteceu desde que a pandemia surgiu no mundo e chegou ao Brasil, no ano passado. Imediatamente foram tomadas providências, que eram as providências necessárias naquele instante, e vou falar só de economia, né? Obviamente que diversas providências de saúde foram tomadas aos montes, mas de economia, o que foi feito efetivamente para poder socorrer? Primeiro, um auxílio emergencial de R$ 600, depois passou para R$ 300. Diga-se de passagem, um projeto de mineiros, né? O mineiro Eduardo Barbosa era o autor do projeto, foi relatado pelo deputado Eduardo Barbosa, foi relatado pelo deputado Marcelo Aro na Câmara dos Deputados, chegou-se ao valor de R$ 600, depois veio para o Senado, aprovado, com o apoio do governo federal, foi editado o auxílio emergencial. Aquilo ajudou muito, naquele instante de 2020, a economia do país, porque fez girar a economia em razão de 68 milhões de pessoas no Brasil alcançadas pelo auxílio emergencial, o que acabou gerando um déficit público da ordem de 743 bilhões de reais em 2020, muito em função dos pouco mais de 300 bilhões utilizados no auxílio emergencial. Mas a economia ficou, de certo modo, resguardada. Aliás, uma economia brasileira muito resiliente aos momentos de crise e demonstrando que tem muita solidez até aqui, mesmo com todos esses baques sofridos. Então, houve o auxílio emergencial que ajudou muito a economia. Houve alguns programas que foram muito interessantes, inclusive de auxílio às pequenas e microempresas. Foi editado um programa chamado PRONAMP, de autoria do Senado Federal, do senador Jorginho Melo, que permitiu o auxílio de crédito às pequenas e microempresas, que são os maiores empregadores do Brasil, diga-se de passagem, as pequenas e micro, que tiveram acesso, nem todas, infelizmente,
mas uma boa parte tiveram acesso a esse crédito, que permitiu com que elas se sustentassem ao longo do ano de 2020, em razão da queda de receita operacional, pelo fato de isolamento social e da diminuição do giro da economia. Então, aquele Pronamp também foi importante. Houve medidas de suspensão dos contratos de trabalho, não é? E que permitiu que as empresas pudessem ter o auxílio do governo na remuneração dos seus empregados para não ter que demitir as pessoas. Houve também um auxílio, que foi um auxílio muito impactante e significativo do governo federal aos estados e municípios. É um projeto do Senado também, de autoria do Anastasia. Foram 60 bilhões para estados e municípios, mais 60 bilhões em isenções, 120 bilhões ao todo, para poder ajudar estados e municípios, o que permitiu também essa sustentação no ano de 2020. Muito bem. Mas aí veio a segunda onda. E a segunda onda, que foi um pouco subestimada quando havia a primeira onda, aí nós já tínhamos um déficit de 743 bilhões de reais, acreditávamos que no final do ano passado tivéssemos resolvido o problema da pandemia, não se resolveu, veio uma doença mais grave, atingindo o maior número de pessoas, morrendo mais pessoas, e não tínhamos mais o mesmo colchão para poder socorrer a economia nacional. Mas mesmo assim, houve a reedição do auxílio emergencial em valores menores, é verdade, mas foi uma reedição que permitiu algum colchão para a economia, com menos número de alcançados, com número menor de alcançados, com valor menor, mas foram 44 bilhões reservados no orçamento, numa PEC que foi originada do Senado, que é a PEC que promulgou a Emenda Constitucional 109, que permitiu a edição da medida provisória que instituiu o auxílio emergencial. Efetivamos um novo Pronamp, agora um Pronamp permanente de auxílio às pequenas e microempresas, tornamos como política de Estado, isso foi votado no Senado já, foi no Senado, foi para a Câmara, agora voltou no Senado na semana passada, e estava o presidente sancionar, então, também o socorro às pequenas e microempresas. E a reedição dos programas de suspensão de contratos de trabalho, de auxílio à economia de um modo geral. Então, tudo que foi feito em 2020, nós estamos buscando fazer em 2021, às vezes um pouco mais adequado, em termos não de conveniência, mas de possibilidades nesse momento orçamentário, mas tem sido feito para poder socorrer a economia. E há alguns projetos que são específicos. Todos esses projetos que eu falei são projetos gerais que ajudam a economia de modo geral, mas há projetos específicos, como foi o PERSE, do setor de eventos, o projeto de lei 5.638, que foi originado da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Carreira, que foi aprovado nas duas casas, voltou para a Câmara, depois foi agora para a sanção do presidente, sancionou boa parte, houve alguns vetos. É um socorro a um setor que foi o primeiro a parar e vai ser o último a recomeçar, porque o evento acaba sendo o último a começar e foi o primeiro porque gera aglomerações que são naturais. E é uma cadeia produtiva no entorno dele muito significativa de geração de trabalho, de autônomos que estão ali trabalhando, além dos empregados seletistas, mas os autônomos que estão no entorno desse setor de eventos. Então, houve grande sensibilidade das duas casas legislativas e do presidente da República, Bolsonaro, que é para aprovação do PERSE. Mas veja você, Gustavo, além desse programa específico do setor de eventos, havia no Senado, há ainda no Senado, eu os reuni para mandar para a Comissão de Assuntos Econômicos, mais de 120 projetos específicos de auxílio a setores específicos da pandemia. Que se somar todos os valores, nós não vamos ter orçamento para passar nem a 10% do que são as pretensões. Obviamente que esses setores todos precisavam ser auxiliados, porque todo mundo sofreu, ou boa parte sofreu, com a pandemia. Mas isso é impossível. Por isso, nós reunimos esses setores, todos que têm projetos inerentes a eles, dentro de uma sistemática que veja qual é o impacto orçamentário disso e veja quais as possibilidades, até quais as prioridades dos setores que precisam ser mais imediatamente socorridos. O fato é que a pandemia gerou no Brasil algo com que nós convivíamos já há bastante tempo, infelizmente, que é a desigualdade. Nós somos um país de desigualdade social muito acentuada, vocês sabem disso. Mas a desigualdade econômica ficou mais acentuada ainda. Pessoas ficaram, empresas e setores bilionários nessa pandemia, e outros setores foram literalmente à bancarrota, à falência, à recuperação judicial, ou até o fechamento de suas portas, sem nenhum tipo de processo dessa natureza. Setor de serviços, por exemplo, hotelaria, bares, restaurantes, setor de evento, muita gente sofreu, setor de transporte de passageiros, muita gente sofreu com essa pandemia. O
que nos resta agora? Nos resta reorganizar a economia. Para reorganizar a economia, nós temos que fazer o enfrentamento da pandemia, reduzindo os números de infecções, de mortos e a pressão do Sistema Único de Saúde, equacionar minimamente a pandemia e pensar num plano de recuperação econômica significativo. Já foi votada a PEC emergencial, que permitiu, então, um controle de gastos na pandemia, o que se soma ao teto de gastos públicos. Então, nós temos hoje uma rigidez fiscal muito considerável, de modo que, se nós tivermos um crescimento econômico como o esperado para o Brasil, nós vamos poder fechar um pouco melhor essa equação do déficit público, gerar mais trabalho e oportunidade de empregos para as pessoas e temos uma melhor condição econômica nos próximos meses e o ano de 2022 eventualmente ser melhor. O que precisa ser feito? Nós vamos ter um ambiente de segurança e de estabilidade que vem com a perspectiva da votação de uma reforma tributária, com a perspectiva da votação de uma reforma administrativa, com os processos de capitalização de empresas estatais também avançado, que está caminhando também no Congresso Nacional. Então, isso tudo gera um ambiente de retomada do crescimento do Brasil, que se soma à eficácia da vacina, que, felizmente, nós tivemos índices de eficácia dessas vacinas todas que estão sendo aplicadas no Brasil, que têm se revelado como imunizantes competentes, ou seja, nós vamos ter condição de ter, quem sabe, a erradicação da pandemia no Brasil nos próximos tempos, e aí nós temos um ambiente de crescimento econômico em que todos se salvem, ou que se busque salvar a todos. Isso definitivamente não acontecerá com aspectos pontuais de projetos pontuais. Obviamente que o PES é uma realidade, eu apoiei, e nós vamos continuar apoiando, inclusive a derrubada desses vetos, aí até a pergunta objetivamente, nós vamos trabalhar pela derrubada desses vetos para poder manter rígido o projeto do PES, que é a nossa intenção do Senado e da Câmara. Mas a solução da economia nacional passa pela vacinação em massa das pessoas no Brasil e pela perspectiva de crescimento que se dará com a reforma tributária, com a reforma administrativa, com os projetos de capitalização e com alguns projetos que são projetos importantes que nós estamos concebendo no Congresso Nacional. Por exemplo, o que precisa para esses setores todos começarem ou recomeçarem suas atividades? Eles vão precisar de um novo parcelamento tributário, porque está todo mundo devendo imposto. Então, nós vamos precisar de um novo refis no Brasil, e há um projeto já tramitando no Senado nesse sentido, inclusive um projeto melhor do que foi o de 2017, melhor para o contribuinte, em razão do momento que viveu de muita crise, ter melhores condições de pagar a sua dívida tributária, e nós vamos precisar de um grande programa de crédito para poder fomentar as atividades empresariais, todas elas no Brasil, com juros menores. Para isso, nós precisamos manter a taxa de juros Selic como está. Para isso, nós precisamos do comprometimento do sistema financeiro no fornecimento de créditos para essa recuperação econômica. Mas eu, sinceramente, acredito muito que, ultrapassada essa fase mais crítica da pandemia, com a vacinação em massa das pessoas no segundo semestre desse ano, nós temos uma condição muito propícia para um crescimento econômico do Brasil que faça diminuir esse momento de aflição que nós estamos vivendo. E agora, por último, dizer, nós temos um outro desafio também para esse crescimento econômico, porque o crescimento econômico que vai nos propiciar pagar as dívidas dessas empresas que estão devedoras, retomar o crescimento com a geração de emprego e de trabalho de todos esses setores, de indústria, serviço, agronegócio. A perspectiva da reforma tributária, da reforma administrativa, que se somam a esse ambiente propício para esse crescimento econômico. Nós vamos ter um outro problema que nós precisamos ter muita atenção, que é o da energia. Como nós vamos fomentar esse crescimento econômico do Brasil em termos energéticos, porque o que se anuncia é uma possibilidade. Se não houver uma melhor organização do Brasil nesse sentido, nós vamos poder ter um problema de energia que possa travar esse crescimento, que é crucial para o Brasil. Então, vamos dizer, acorde de um lado, surge o problema de outro, e nós vamos precisar ter inteligência, criatividade, sobretudo, união dos poderes, sem radicalismo, sem agressões, sem hostilidade, para a gente sentar à mesa todo mundo e encontrar o melhor caminho para o país. É o que eu tenho buscado propiciar nas muitas reuniões que faço com os ministros de Estado, com o próprio presidente da República, com o presidente Arthur Lira, de buscarmos um caminho que seja esse caminho do crescimento pós-pandemia. E nós vamos conseguir. É claro, Rodrigo, que as urgências vêm de todos os lados, principalmente em um momento como o que a gente está. Mas entendo eu que uma das partes mais importantes para que a gente, de fato, consiga ter um futuro após as vacinas melhores é a questão econômica, do setor produtivo gerando emprego e fazendo a economia girar.
Para isso, você tem algumas questões aí, e uma delas certamente mora na reforma tributária. Eu queria que você falasse sobre prazo e expectativas dessa reforma tributária realmente acontecer. E, utilizando o que você acaba de falar, pergunto também do prazo em relação a essas possibilidades do refis, que é certamente uma ducha de água quente nas empresas, com o objetivo de realmente minimizar o sofrimento que todas elas têm tido. Perfeito. Em relação ao refis, há um projeto no Senado, que é até de minha autoria, foi apresentado no ano passado, no ápice da crise, da primeira onda, eu apresentei esse projeto, despachei à época com o ministro Paulo Guedes, com a sua equipe, me pediram para esperar o refis, considerando a perspectiva da reforma tributária no ano passado. Havia também as eleições municipais que prejudicavam um pouco a discussão política naquele instante. Nós aguardamos. Agora entramos no ano de 2021, veio a segunda onda, o agravamento da crise econômica. Nós fizemos novamente essa ponderação com o ministro Paulo Guedes, que passou a aceitar e a discutir esse passaporte tributário que ele chama, o ministro da Economia chama, um passaporte tributário para permitir que as empresas possam passar dessa crise e terem uma nova realidade. Então, eu acredito muito que nós possamos, no decorrer do mês de junho, no Senado Federal, apreciarmos uma proposta de um novo programa de regularização tributária, exemplo que aconteceu em 2017, com institutos do parcelamento puro e simples, que é o refis, também com institutos das transações tributárias, especialmente para aqueles setores mais atingidos pela pandemia, que vão ter que ter um tratamento especial para poder negociar suas dívidas tributárias. E ao negociar suas dívidas tributárias, elas terão condição de continuar suas atividades gerando emprego e gerando novas arrecadações de impostos, né? Considerando que nós estamos vivendo uma fase atual de uma arrecadação muito significativa do Estado, olha que paradoxal, Gustavo. Nós temos uma crise econômica de diversos setores quebrando e um recorde de arrecadação por parte da União, né? Especialmente por esses setores que estão muito impulsionados até mesmo pela pandemia. Então, nós precisamos desse refis e eu acredito que no decorrer do mês de junho nós consigamos pautar e aprovar no Senado Federal, e aí vai para a Câmara, e acredito que a Câmara tem o mesmo senso de urgência em relação a esse parcelamento. Quanto à reforma tributária, nós temos três situações. Temos a reforma tributária da PEC 110 do Senado Federal, que é de autoria do senador Davi Alcolumbre e de outros senadores. A PEC 45 da Câmara dos Deputados, que é de autoria do deputado Baleia Rossi. E uma terceira proposta que não foi materializada, mas que há uma ideia do Ministério da Economia, que inclusive já foi externada a mim e ao presidente Arthur Lira, que é a ideia do governo federal, do Ministério da Economia, que é o estabelecimento de fases da reforma tributária, através da instituição de uma contribuição sobre bens e serviços que reúna PIS e COFINS, uma outra fase que envolva a tributação de distribuição de dividendos, que é uma proposta defendida pelo governo, que envolva também um IPI seletivo, que possa apenas determinados setores se instituir o IPI e desonerar em relação a outros setores. Esse passaporte tributário, que é o do refis, é uma outra etapa da ideia do Ministério da Economia, e também está no radar do Ministério da Economia a instituição de um imposto digital ou de um imposto sobre transação. Então, há esse modelo do Ministério da Economia e há as propostas de emenda à Constituição nas duas casas legislativas. Na semana passada, nós tivemos a conclusão da Comissão Mista de Reforma Tributária, que foi instituída lá atrás, em 2019, pelo então presidente Davi Alcolumbre, pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, instituíram uma comissão mista de senadores e deputados. Ela, enfim, terminou o seu relatório, nos apresentou a mim e ao deputado Arthur Lira, e nesta semana, deve ser amanhã a nossa reunião, minha e do Arthur Lira, nós vamos definir um acordo de procedimentos em relação à reforma tributária. Se serão essas etapas estabelecidas pelo governo, é muito importante ter o apoio do governo para uma reforma desse tamanho, fundamental que seja algo consonante com o Ministério da Economia, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos colocar para escanteio e nem rechaçar a possibilidade de uma reforma mais ampla de índole constitucional que institua, por exemplo, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que reúna todos os impostos federais, o ICMS, o ISS. Para alguns, isso seria utopia. Eu acredito que não. Acho que é vontade política e compreensão de que isso possa ser melhor. Essa compreensão é que nós vamos precisar debater com o governo federal e com o Ministério da Economia, repito, que são fundamentais nesse processo de negociação política e de amadurecimento
da reforma tributária, porque é uma reforma que não pode ter erro. É uma reforma que, se errada for, ela pode atingir setores de maneira muito severa e pode liquidar setores inteiros, pode favorecer estados em detrimento de outros. Então, é algo que precisa ser equilibrado e muito bem conversado com o Ministério da Economia. Então, em termos de timing, nós já conseguimos finalizar a comissão mista. Está conosco hoje um cronograma que nós vamos estabelecer no decorrer dessa semana, com eu, como presidente do Senado, e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, para identificar quais as fases daquilo que seja para o projeto de lei e daquilo que demande alteração constitucional, de estabelecer um cronograma para, ainda no decorrer do ano de 2021, nós termos concretizada boa parte dessa reforma que é fundamental para o país. Um dos grandes entraves que a gente tem no país e na gestão pública, na administração pública de maneira geral, é a questão vinculada aos trâmites que se iniciam a partir de empreendimentos dos mais variados. E eu recebi uma pergunta aqui do nosso Mário Campos, que é presidente da CEAMIG. Ele fala sobre a questão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Então, o presidente Rodrigo Pacheco, na semana passada, a Câmara dos Deputados votou a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Esperada por muitos setores produtivos, havia uma expectativa grande com relação à sua aprovação. Agora a matéria vai para o Senado. Contudo, o setor da mineração foi retirado do texto, o que não foi interessante. Pergunto, qual a perspectiva de tramitação da matéria no Senado? A perspectiva de tramitação no Senado, das matérias que vêm da Câmara, é a mesma perspectiva que a Câmara trata o Senado. É a prioridade daquilo que realmente é prioritário, aquilo que pode ser mais amadurecido será. Obviamente que um tema desse, de uma lei geral de licenciamento, que tem um reflexo ambiental muito considerável, ela precisa ser muito bem amadurecida nas duas casas legislativas. O papel do Senado, obviamente que a Câmara imprimiu um ritmo de prioridade acentuada para esse projeto, e eu reconheço e respeito isso, mas o Senado também tem o seu tempo de avaliação, de reflexão. Houve muitas reações naturais a um projeto que é um rompimento de um paradigma importante, e eu, como presidente do Senado, tenho que respeitar esses sentimentos e essas iniciativas, por exemplo, de sessões de debates, de audiências públicas, de participação de todos os senadores, para poder se identificar se deve se manter a inteireza do projeto da Câmara ou se deve haver modificações por parte do Senado Federal. Então, nós vamos fazer, como habitualmente fazemos, sem atropelos, sem intransigência, vamos ouvir todos os setores envolvidos, seja o setor produtivo, que tem o interesse nessa questão do licenciamento ambiental, mas ouvindo também o setor daqueles defensores do meio ambiente, que é fundamental serem ouvidos, até porque são profundos conhecedores da matéria, e vamos buscar chegar num denominador comum. Nós não vamos deixar de pautar os projetos que sejam importantes para o país, nós devemos pautar, mas há formas de pautar, e essa pauta, por vezes, envolve uma discussão mais aprofundada que pode acontecer nessa lei geral de licenciamento. Esses pormenores de setor que foi incluído, do setor que foi excluído, isso é do próprio debate ou da discussão havida ali, né, cada uma das casas legislativas, nós vamos identificar qual é o melhor caminho. Mas nós temos que estabelecer uma premissa que é a premissa central desse projeto, como é de outros, como o da regularização fundiária, que são projetos que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado, além dessa questão da lei de licenciamento, que é qual o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente no agronegócio, com o conceito de preservação ambiental, de preservação das nossas florestas, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. É esse ponto de equilíbrio que nós temos que encontrar, e eu acredito muito no bom senso e na inteligência dos dois lados para se compreender que um não vive sem o outro. Então, é esse debate que eu quero fazer no Senado Federal, com as pessoas que conhecem profundamente isso, para que a gente possa encontrar e enxergar esse ponto de equilíbrio que possa fazer do Brasil uma potência do agronegócio, como já é, e pode ser mais ainda, como também, e não é só agronegócio, como citou o Mário aí, questão de mineração também, que é um ativo que nós temos, sobretudo em Minas Gerais, que nós precisamos preservar e incentivar a mineração sustentável, né? Porque isso gera riqueza para o Estado e para o país.
mas como nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio no desenvolvimento seja sustentável, ou seja, fazer com que o Brasil continue a ser uma potência do agronegócio e cada vez mais detentora dessa capacidade, desse poder de garantir a segurança alimentar do mundo, com a necessidade de preservação de ativos ambientais que interessam a todo mundo, muito embora sejam ativos nossos, pertencentes ao Brasil, que nós temos o dever de cuidar. Então, é esse equilíbrio que nós temos que encontrar e nós vamos a todo instante, com técnica, com equilíbrio e com a discussão política, tentar encontrar no Senado Federal em relação a este e a outros projetos. Está claro, o pessoal quer fazer uma colocação aí, a gente já está quase há cerca de 20 minutos para a gente encerrar o nosso Conexão Empresarial. Já peço para que ele faça essas últimas perguntas aí, para que a gente tenha mais algumas participações do público que aqui está. Presidente Rodrigo Pacheco, logo que vocês e o Mira assumiram a Câmara e o Senado, houve uma reunião no Palácio do Planalto em que se criou uma comissão para a pandemia. Depois eu vi uma ou duas vezes. Essa comissão continuou ou vocês pararam com ela? Logo que nós assumimos, eu e o presidente Arthur Lira, nós visitamos o presidente da República, expusemos a ele que a nossa prioridade imediata era o enfrentamento à pandemia, aquele trinômio de saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. Logo naquele instante, o Senado Federal, falo pelo Senado, nós permitimos que houvesse a aprovação da PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal, que, por sua vez, viabilizou o auxílio emergencial, um projeto do Senado Federal. Segundo lugar, aprovamos uma lei, a Lei 14.125, também do Senado, que permitiu a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. Logo nos primeiros instantes também de fevereiro, logo em março, já estava sancionada essa lei que permitiu a aquisição desses imunizantes. Então, nós tomamos providências, além dessas outras tantas que nós tomamos, que eram providências que viabilizavam uma concertação de vontades inteligentes no enfrentamento à pandemia. Nós precisávamos de ter vacina, nós precisávamos ter lei de UTI, nós precisávamos ter auxílio emergencial, e esse foi o nosso espírito, sabe, Paulo? Meu, do Arthur, numa convivência muito harmônica, nossa, que é até hoje, embora digam alguma coisa contrária disso, minha relação com o presidente da Câmara é muito boa, e assim também com o presidente da República. Nesse meio do caminho, houve essa questão de comissão parlamentar de inquérito, por ordem do Supremo Tribunal Federal, que instituiu a CPI no Senado Federal, que acaba mudando um pouco o foco, estabelecendo um foco de mais acirramento, mas que, na verdade, hora nenhuma desnaturou essa boa relação entre os poderes da República. E esse comitê que foi criado, foi instituído por um decreto do presidente da República, na verdade, foi uma sugestão que fizemos quando estávamos reunidos o presidente da República, eu, o presidente da Câmara, todos os ministros de Estado, alguns governadores de Estado, e confesso até que eu fiz a proposta ao presidente, falei, presidente, o que mais se demanda é a necessidade de coordenação de ações no Brasil, que a gente possa ter a identificação, por exemplo, de uma medida provisória que vai ser editada para saber qual é a percepção do Congresso, porque o Congresso vai precisar aprovar e converter essa medida provisória em lei. Quando nós vamos fazer um projeto de lei, qual é a percepção do Executivo também para evitar que ele seja vetado? Então, vamos construir juntos, sob uma coordenação técnica do ministro da Saúde que o senhor escolheu, doutor Marcelo Queiroga, que, diga-se de passagem, está fazendo um bom trabalho. Vamos fazer uma reunião sistemática. O nome que se queira dar, pode ser conselho, pode ser força-tarefa, pode ser comitê, pode ser grupo de trabalho, pode ser nada, pode ter nome nenhum. Basta ter a reunião sistemática do presidente da República, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro da Saúde. Convidamos um representante do CNJ e do CNMP, porque Judiciário e Ministério Público é importante também que participem, porque a estabilidade está muito também nas decisões do Judiciário, para se dar estabilidade às decisões políticas e administrativas. Então, foi uma ideia para poder fazer sentar à mesa as pessoas para se reunirem e conversarem sobre a pandemia e tomarem as iniciativas. Então, dessa reunião saíram, por exemplo, iniciativas como a vacinação das forças de segurança. Foi uma sugestão nossa na época, de vacinar os profissionais da segurança, porque eu me deparava com situações, por exemplo, da cidade Capitólio, lá, a cidade que a minha mãe nasceu, onde tem lá o balneário, tem Furnas, etc. Lá, se tiver uma guarnição da PM, que os 4 que estão na guarnição, um passar Covid para o outro, os 4 tiverem que licenciar, não vai ter policiamento na cidade. Então, nós precisávamos vacinar as forças de segurança. E no comitê foi discutido que era para vacinar, então, força de segurança.
a utilização dos parques industriais de vacina animal para fazer vacina da Covid genuinamente brasileira, com a participação do Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia. Nós discutimos isso no comitê e de lá nasceu a necessidade de um projeto de lei que foi aprovado no Senado, está hoje na Câmara. Então, é essa conversa que eu busquei, através desse comitê, fazer, sob a coordenação política do presidente da República, que é o chefe de Estado que tem que coordenar as ações da pandemia. E o coordenador, o técnico, que é o ministro da Saúde, a quem nós devemos ouvir. E esperamos muito que ele ouça a ciência e a medicina e as regras sanitárias para poder direcionar o seu trabalho técnico. Então, foi uma busca de uma convergência, de buscar soluções, de conversarmos entre nós para ter um enfrentamento inteligente da pandemia, para evitar que cada um fique para um lado e que a gente conversasse através de Twitter. Eu acho que política não se pode construir nem com agressividade, nem com ironia, nem discutir política por rede social. Nós temos que discutir presencialmente. Então, foi esse o objetivo do comitê. Teve já algumas reuniões. Ele não substitui a função executiva do Ministério da Saúde, do presidente da República, a minha como presidente do Senado, nem do Arthur como presidente da Câmara. É simplesmente uma reunião de trabalho para convergência de ações. Senador, tem duas perguntas aqui interessantes que eu vou fazê-la. São duas, vamos falar, que têm vínculo econômico, financeiro. Uma é mais da instituição pública, a outra é de uma questão, vamos falar, do custo Brasil do setor privado. Então, o Roberto Wilton faz a seguinte colocação: gostaria de saber a opinião do senador Rodrigo sobre o acordo com a Vale e o que ele recomenda para que esse processo de aprovação do acordo acelere e vire investimento público de fato para os mineiros. E aí é uma opinião, vamos falar, que o Roberto Wilton está solicitando. E a outra colocação aqui, o Marcos Brafman, ele coloca o seguinte: bom dia, pergunta ao senador Rodrigo Pacheco como o Senado pode atuar de modo a agilizar a implementação do projeto de redução custo Brasil, elaborado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Eu estou juntando as duas porque são relativas à economia. Uma se refere a um acordo que foi feito pelo Estado de Minas Gerais, que você também defende, em relação ao fato de Brumadinho. E aí tem lá um valor enorme de bilhões e bilhões para serem investidos. Se não me engano, 37 bilhões para serem investidos em Minas Gerais. E aí eu aproveito nessa direção para te perguntar sobre essa questão da redução custo Brasil. Como é que você está enxergando isso? Se, de fato, isso pode virar realidade para a competitividade e a economia brasileira? Bom, Gustavo, primeiramente, mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Wilton, a pergunta sobre a Vale, né, e sobre esse acordo da Vale. Primeiro, um registro que a gente sempre tem que fazer é da tristeza do acontecimento em si, ou seja, o que motiva esse acordo, o que motiva essa indenização. Nada disso apaga responsabilidades, apaga reflexões que nós temos que fazer sobre erros que foram cometidos. Então, esse é um registro que sempre tem que ser feito, porque quando se fala em dinheiro, recursos, emendas, etc., a gente sempre tem que pensar, quando advém de um acordo dessa natureza, do que o gerou. Então, é relativamente triste pensar que o Estado necessite, de maneira tão forte e tão presente, de um recurso decorrente de uma indenização desse tipo. Mas hoje, infelizmente, essa é a realidade de Minas Gerais. A míngua de outras iniciativas que não aconteceram de solução do problema macro de Minas, especialmente da elevação da discussão política de Minas no cenário nacional, que nós estamos buscando fazer, e reconheço que todos os personagens que atualmente cuidam da política de Minas têm o mesmo desejo de elevar o status de Minas Gerais em nível nacional, para que a União possa cumprir e pagar as dívidas que tem históricas com Minas Gerais. É preciso fazer esse registro desse acordo da Vale. Agora, o acordo ele foi entabulado dentro de uma necessidade, ele não representou tanto para a Vale assim, porque os lucros da empresa têm sido astronômicos. Quando eu falei daquela desigualdade a qual me referi, do meio produtivo do Brasil, de que alguns potencializaram muito e outros foram à bancarrota, essa é uma realidade. A Vale vai conseguir lucros astronômicos, e com esse lucro vai conseguir compensar minimamente a tragédia da qual foi protagonista em Brumadinho e também em Mariana, já visto que há também a possibilidade do acordo
em Mariana. O que vejo é que precisa ter transparência na destinação desses recursos, é preciso ter regras para a destinação desses recursos, diferentemente do que se sustentou em algum momento, que deveriam ser empregados esses recursos no local do fato gerador, me parece que não é essa a realidade. Eu acho que tem que haver, no emprego desse recurso, uma democratização das ideias e das iniciativas, e o governo do Estado tem que estar aberto, inclusive, aos anseios da Assembleia Legislativa, que são representantes populares de diversas regiões do Brasil, para poder participar todos das iniciativas que sejam inteligentes, realmente necessárias para o emprego desse recurso em Minas Gerais. O fato é que isso pode fazer uma grande diferença na questão da saúde de Minas Gerais, da infraestrutura de Minas Gerais, para poder termos aquilo que não tivemos ao longo dos anos pelos meios normais, vamos dizer assim. Então, uma tragédia dessa acabou sendo um fato gerador que desagou num acordo que significa algum incremento financeiro e orçamentário ao Estado de Minas, mas é preciso imprimir para esse orçamento todas as regras inerentes a recurso público, e isso acaba sendo incorporado à receita do Estado e precisa ter toda a transparência, toda a regularidade e a participação de todas as instâncias, inclusive da Assembleia Legislativa, na destinação correta desse recurso. É isso que eu defendo e como senador da República, confio na condução do governo do Estado, na condução da Assembleia Legislativa e devo confiar para que o recurso seja empregado da melhor forma possível. E há perspectivas também de outro acordo referente à tragédia de Mariana, que pode gerar também um valor muito significativo para o Estado, assim como algo que nós estamos trabalhando aqui, sobretudo o senador Carlos Viana tem trabalhado muito nessa linha, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para que as multas inerentes a essas tragédias possam ser revertidas para o Estado de Minas Gerais, porque hoje vão para o Tesouro e acaba, então, sendo uma gota de água na chapa quente do Tesouro, quando, na verdade, a multa, em razão de um fato gerador havido no Estado, deveria ser revertida para o próprio Estado onde aconteceu o fato. É um trabalho que o senador Carlos Viana está fazendo também, que pode ser uma receita extra para Minas Gerais. O fato é que, com a solução da Lei Candir, do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, através de uma lei complementar que ratificou esse acordo, esses acordos que estão sendo entabulados também em função dessas tragédias havidas, nós podemos ter um ambiente em Minas Gerais de uma possibilidade concreta de realizações de obras, de benfeitorias, de melhora da vida, da qualidade de vida dos mineiros. É nisso que eu acredito e, obviamente, que eu vou estar com o presidente do Senado inteiramente à disposição do governador, do governo do Estado, dos seus secretários e também da Assembleia Legislativa para esse desiderato. Aí me pergunta sobre o custo Brasil. Eu acho que toda a aferição técnica desses estudos sobre o que é o gargalo de crescimento do Brasil, sobretudo pelo excesso de burocratização, o excesso de instâncias governamentais, a sobreposição de funções de órgãos, a insegurança jurídica, o que é o papel das instituições todas, que vão desde o Poder Judiciário, passando pelo Ministério Público, pela imprensa, pelas ONGs, pela sociedade civil organizada, pelas entidades, o que incrementa esse custo Brasil para alguém que queira investir no Brasil. Eu acho que a solução está em projetos como a reforma tributária, a reforma administrativa, a chamada BR do Mar, a lei da cabotagem, o marco legal das ferrovias, o que vai desonerar muito o aspecto de logística no Brasil, projetos como a venda de terras para estrangeiros, justamente para a gente ter uma abertura da economia brasileira para países que queiram aqui investir, obviamente com critérios, com filtros, com todos os freios para se evitar que se fira algo que é fundamento da República, que é a soberania. Mas há muitas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo do tempo. Eu vi uma das perguntas aqui do Fábio Veras sobre o marco legal das startups, ou seja, estímulo ao conhecimento, à inovação, a esse setor, que é um setor que vai crescer muito no Brasil. Acho que nós podemos, inclusive, exportar conhecimento, haja vista a nossa criatividade, a nossa capacidade. Então, há muitos macroprojetos que já foram aprovados, boa parte deles, que ainda outros faltam aprovar, como a administrativa e a tributária, e outros vamos chamar de microprojetos, mas micro só no nome para poder classificá-los, porque eles são grandes projetos nacionais que permitirão que o investimento no Brasil tenha um custo menor. E, obviamente, que o chamado custo Brasil, que já teve momentos piores,
né, possa ser compreendido pela comunidade internacional como algo que não seja inibidor dos investimentos daqui, seja para aqueles internacionais que queiram aqui investir, seja para os próprios investidores nacionais que não saiam do Brasil para investir lá fora, que venham aqui, vejam aqui como um mercado consumidor pujante, com regras claras, com uma produtividade que seja qualificada e condição de competir com o mercado estrangeiro. Portanto, esse é um fato de atenção e nós temos sempre que nos render aos estudos técnicos, empíricos, né, de experiências já passadas, para poder planejar o futuro do Brasil da melhor forma possível. Você citou, já indo para o nosso encerramento aqui, tem talvez dois grandes outros setores aí que têm uma importância muito grande e estão passando por modificações aí nas suas formas. O Lúcio Silva, que é advogado, ele manda aqui: existe alguma iniciativa do Congresso para efetivar um marco regulatório para as iniciativas de fonte de energia renováveis? E aí eu coloco essa pergunta entendendo também o momento de grandes investimentos que a gente está tendo nesta área e, obviamente, o interesse também do governo em tirar a sua parte do desenvolvimento que está tendo. E aí eu estou dizendo especificamente de energia solar, de biomassa, de energias renováveis de maneira geral. E aí concluo essas partes econômicas te perguntando sobre como é que você vê essas mudanças que estão havendo também nos processos que são vinculados a essas empresas startups, empresas de fluxo financeiro digital, onde o governo também está já esboçando algum caminho para que tenha a sua parte. Você citou, inclusive, o próprio Paulo Guedes enxergando formas de tributar as transações digitais, do e-commerce, de maneira geral. Então, eu te falo a questão solar, de energias renováveis, que o Brasil tem grande potencial, e, obviamente, essa outra questão, que é das startups, das empresas digitais, que também tiveram um desenvolvimento astronômico nesse momento de pandemia, quando a gente teve que transformar o que era presencial, o que era analógico, o que era presencial em digital. Isso vale para tudo, para o evento que a gente está fazendo hoje, para a comida que a gente pega, para o serviço que a gente realiza, tudo isso migrou para um novo caminho. Então, queria que você pontuasse essas duas situações aí para a gente já finalizar. E, aproveitando, na sequência, eu te faço um convite também muito especial, entre os dias 14 e 18 de junho, o Fórum de Minas. Mas depois da sua resposta, eu finalizo falando sobre o Fórum. Perfeito, Gustavo. Eu acabei vendo aqui uma pergunta da Zuleika Reis Ávila, que eu gostaria de... Educação. Sobre educação, que é sobre o projeto 5.595, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que prevê a educação como atividade essencial, portanto, não passível de paralisação em momentos de pandemia. O projeto chegou ao Senado Federal, apenas para informação da Zuleika, chegou ao Senado Federal... A Zuleika, só para você saber, é presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Perfeito, é um prazer. Então, ele chegou ao Senado Federal, Zuleika, e eu pautei na pauta do Senado Federal e houve um pedido de realização de audiências públicas para se definir todos os aspectos do projeto, o que é o objeto de questionamento por parte dos senadores. Eu preciso respeitar essas manifestações de senadores e encontrar uma solução de convergência antes de pautar novamente, que é esse conceito de essencialidade da educação, se isso teria algum tipo de interferência num direito, que é um direito de professores, que é o chamado direito de greve. Esse foi um ponto de questionamento. E o segundo ponto de questionamento é que se seria razoável exigir a retomada imediata das aulas sem estabelecer os professores como prioridade de vacinação em todo o Brasil, ou seja, seria exigível de um professor que ele fosse dar a aula sem que estivesse vacinado. Então, foram os dois pontos de questionamento e nós estamos buscando dirimir para poder novamente pautar, como fiz em outras ocasiões. O fato é que, como nós estamos no Senado Federal, privados da realização de comissões ou do funcionamento das comissões da Casa, nós temos uma comissão de educação
no Senado Federal, os projetos estão todos indo direto para o plenário. E quando vai para o plenário e há objeto de dúvidas dessa natureza, é de bom alvitre que a gente retire o projeto para poder fazer esse estudo e esse amadurecimento. É o que está sendo feito com esse projeto 5.595 e com outros projetos também. Alguns são aprovados em razão de acordos, de consenso, ou às vezes até pela disputa do voto mesmo, e outros são retirados. Mas em breve será retomada essa discussão com a pauta desse projeto, porque é óbvio que todos nós desejamos o restabelecimento das aulas e da educação de modo geral no Brasil, mas desde que haja segurança, tanto para os professores do ponto de vista de saúde, quanto para a preservação de direitos que são constitucionais. Em relação à questão das energias, ou da energia, eu citei há pouco que o nosso grande problema hoje, para uma retomada de crescimento, ou para a perspectiva de crescimento que temos no Brasil, é a questão da energia. A nossa planta energética está muito dependente, das usinas hidrelétricas. E aí há um fator importante. Primeiro, a MP 1031, que estabeleceu o início dos estudos para a capitalização da Eletrobras. Isso fará com que a Eletrobras, que é responsável pela geração dessa energia no Brasil, e grande parte dela, possa ter competitividade, possa ter um aparelhamento através de recursos novos, privados, com o lançamento de ações ordinárias, das quais possam ser adquirentes todos menos a União, porque a ideia é reduzir a participação da União de cerca de 60% para 45%, mas ressalvando a União a Golden Share, que é a possibilidade de veto às decisões estratégicas da Eletrobras. Essa é uma medida interessante e inteligente para se dar competitividade à Eletrobras e permitir que esse problema de energia seja enfrentado por uma empresa que tenha competitividade e condições de enfrentar esse problema no Brasil. Segunda coisa é o estímulo à energia renovável, e, nesse sentido, há um projeto tramitando na Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado Lafayette Andrada, que fala justamente sobre a geração distribuída e essa questão que é muito cara para Minas Gerais, que é da produção da energia solar. Qual é o limite dessa produção de energia solar, se isso deve ser ou não taxado, como tempos atrás se estipulou pela ANEEL, a possibilidade de uma taxação em relação ao uso das linhas de transmissão, que acabam gerando um custo fixo a ser suportado por todos os consumidores. Então, essa é uma discussão à vida. Agora, o fato é essencialmente lógico, Gustavo e Paulo, que nós temos que recorrer, o Brasil recorrer a esse tipo de energia, seja produzir energia com o sol, seja produzir energia com o lixo, né, através dessas usinas de biomassa. Então, nós temos que ter políticas de estímulo a esse tipo de energia, sob pena de termos um boom de crescimento no Brasil, através de tudo que pode ser feito pelo Congresso Nacional e pelo governo federal e pelas instâncias de poder, de permitir um ambiente de alto crescimento do Brasil, em que aqui haja investimentos europeus, investimentos norte-americanos, investimentos da China, investimentos dos países árabes, onde estive, inclusive, acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro, no ano de 2019, quando lá conversamos com uma série de investidores árabes, né, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, que querem investir no Brasil. Imagine se nós tivermos, depois da pandemia, um ambiente de crescimento no agronegócio, na indústria, no setor de serviços, nas concessões e permissões que certamente serão feitas no Brasil, nos mais diferentes setores, a própria capitalização da Eletrobras, dos Correios, e nós temos dificuldade de dar sustentação a esse crescimento no Brasil. Então, o grande perigo é a energia, por isso que o papel do Ministério de Minas e Energia, de ter um planejamento para evitar racionamento, para evitar apagão, é fundamental. Isso passa necessariamente por projetos como esse que está na Câmara dos Deputados, para permitir que haja um aprimoramento e um estímulo dessas energias. O que para Minas Gerais é muito bom, porque temos importantes parques de energia solar, especialmente no norte de Minas Gerais. E em relação às startups, não há dúvida de que há uma mudança global de comportamento, há uma mudança de costume. A pandemia acabou abreviando essa mudança de costume da população mundial
E a tecnologia, a inovação, a ciência, a pesquisa vieram para ficar de maneira definitiva e sairão na frente os países que investirem em ciência, tecnologia, inovação, nos seus parques industriais, nos seus parques produtivos. Quanto mais conhecimento nós tivermos nessa área, e o marco legal das startups, do qual fez parte o Fábio Veras, que participou da concepção desse projeto, da votação desse projeto, inclusive, no Senado, isso é fundamental, porque pode estar aí uma válvula de escape importante da nossa economia nacional para poder permitir que elas por si sós, ou elas somadas à nossa produção tradicional, à mineração, ao agronegócio, à indústria, ao setor de serviços, que possam realmente os nossos procedimentos serem competitivos, sejam aprimorados para a gente ter condição de concorrer com os demais países. Então, essas startups são fundamentais, e são fundamentais mesmo, isso não é um discurso retórico, e elas precisam ser estimuladas e bem desenvolvidas. Quanto à regulação tributária disso, quando se fala de imposto sobre transação, não é necessariamente o imposto digital ou a tributação sobre o e-commerce. Isso pode até ser uma evolução, que eu acho até que será no Brasil, mas o imposto sobre transação, outrora defendido pelo Ministério da Economia e agora um pouco mais silente em relação a isso, é aquele imposto sobre toda transação, independente de ser no sistema financeiro ou não, haver uma taxação que possa fazer com que desonere a folha de pagamento ou desonere o IPI da produção industrial, vai estimular a nossa economia de geração de emprego e de produção industrial. Então, são alternativas que nós temos, isso tudo passa por inovação, por conhecimento, por tecnologia, e as nossas startups, especialmente as de Minas Gerais, que tem um grande parque de conhecimento em relação a isso, são fundamentais. Está claro, meu caro senador, te agradeço muito pela presença aqui conosco. Vou aproveitar aqui para fazer duas colocações da nossa parte. Entre os dias 14 e 18 de junho, a gente vai estar fazendo o primeiro Fórum de Minas. Vai ser um evento com o objetivo de falar sobre as 4 partes do nosso estado, o leste, oeste, norte, sul, e também, obviamente, da região central, que é onde está a capital do estado. Então, caro Rodrigo, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai falar de maneira ampla sobre cada uma das regiões, e na sexta-feira a gente vai debater e vai apresentar o que está se passando na região central a partir de Belo Horizonte. Então, você já está mais que convidado para estar conosco, e esse evento vai ser também um evento que a gente já vai fazer ele no modelo do nosso futuro que chega. Então, a partir de julho, a gente transforma a revista Viver Brasil, a Viver Brasil de maneira geral, no canal Viver Brasil. Então, a gente passa a ter uma programação de conteúdo televisivo, de conteúdo digital. A gente começa a partir da NET, via cabo, e a gente inicia aí com cerca de 1,5 milhão de telespectadores em potencial, além, obviamente, do streaming do YouTube. Então, o modelo desse evento, do dia 14 ao dia 18, ele já vai ser com cenário, com formato de um programa de televisão. Então, o senhor já está devidamente convidado para estar conosco. Amanhã, a gente tem o Gestão em Ação, com a presença do André Gifone, que é diretor de digitalização e cliente da Drogaria Araújo. E a gente quer, obviamente, agradecer muito a sua presença, caro senador, a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco nesses últimos minutos, respondido as perguntas, não só nossas, mas de várias partes aí das nossas atividades produtivas. Obrigado pela presença aqui conosco e não tem a menor dúvida que você vai continuar dando esse show aí ao longo dos próximos tempos, como senador. É difícil da gente falar o que o futuro reserva, mas realmente as suas habilidades, o seu compromisso com Minas, a forma como você se comporta, nos leva a crer que o seu caminho é muito extenso, muito sólido e vai ser muito benéfico para Minas Gerais e para o Brasil. Obrigado pela presença aqui, conte conosco e agradecemos muito a sua presença.
Muito obrigado, Gustavo. Eu tenho um tempinho só para... desculpa, Paulo. O Paulo tem preferência. Paulo, por favor. Não, eu queria te agradecer a presença e as entrevistas que você deu para o Viver Brasil e para o blog, né? Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com veículos tão qualificados, e a qualidade do grupo de vocês se revela nesse encontro nosso. Perguntas inteligentes, propositivas. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Eu repito, a política não pode fazer com agressividade, nem pode fazer com ironia o tempo inteiro. Nós temos que fazer com seriedade, discutindo o país, respeitando as divergências, as posições contrárias. E eu gostaria, várias perguntas que eu vi aqui no chat, mas que infelizmente não consigo responder, mas uma me chamou a atenção, além da Zuleika, do projeto 5595, que alguém concluiu dizendo que a educação é fundamental e é a salvação do Brasil. E, de fato, eu sou advogado, eu conheço razoavelmente bem das carreiras jurídicas, do que precisa ser aprimorado no Poder Judiciário, nas polícias, para fins de segurança pública. Acabou que essa pandemia nos deu um curso intensivo de questões de saúde pública e passamos a valorizar mais do que nunca o nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que não há ninguém que questione a qualidade no nosso SUS hoje no Brasil, depois da sua prova de fogo com essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos exatamente o que temos que fazer para a recuperação econômica do Brasil, a reforma tributária, a reforma administrativa, as capitalizações, não é? Um ambiente de mais segurança jurídica, de mais estabilidade, essa estabilidade que é conferida, inclusive, pelas leis que nós editamos. Mas eu gostaria de apresentar para vocês, aqui finalizando, o que seria uma ideia síntese, que, na minha concepção, eu estou cada vez mais convencido dela, para o Brasil. Porque não adianta essas modificações todas, ainda que muito impactantes, de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista, agora de uma reforma administrativa, de uma reforma política, como sugeriu o Paulo, que nós fizemos em 2017, tudo isso é importante. Mas se não houver um investimento na base de educação, nós vamos ter esses mesmos problemas daqui a 10, 20, 30 anos, que é o problema de déficit civilizatório, é o problema de falta de cidadania, de falta de respeito às leis, de respeito às constituições, à Constituição, de harmonia entre os poderes, de harmonia na sociedade, também de compreensão das diferenças e das divergências. Por isso é que eu tenho defendido muito, Paulo, que é um planejamento do Brasil, e não é só dinheiro, porque só dinheiro também não resolve, planejamento, não é? Ter um cronograma de atuação na área de educação. Nós temos toda a atenção e priorizarmos a atenção à geração de 0 a 18 anos no Brasil, a infância e a adolescência, até 18 anos, e termos para essa camada a concentração das nossas riquezas nacionais. Tudo de proveito que nós tivermos do nosso desenvolvimento econômico, das nossas riquezas de exportação, dos nossos minérios e minerais, do nosso agronegócio, que produz muito, das startups que ainda vão gerar muito conhecimento e muitos lucros para o Brasil, que nós possamos ter um investimento muito maciço na educação básica. Escola de qualidade, em tempo integral, com cursos de aperfeiçoamento, com participação de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras para cuidar dessa geração de 0 a 18 anos. Uma disciplina em relação ao uso de rede social. Nós não podemos escravizar as nossas crianças e os nossos jovens pela desinformação da rede social. Então, tudo isso, se nós investirmos nessa geração para retomarmos aquilo que a gente no passado falava de educação moral e cívica, de OSPB, que nós tínhamos respeito aos professores, respeito à bandeira do Brasil, ao hino nacional, às nossas famílias. As nossas famílias eram pilares de conhecimento, de agregação. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial nisso. E aquele menino, aquele jovem que derivar para o mal feito, que for praticar um ato infracional, que ele tenha uma assistência muito presente do Estado, diferente do sistema penal tradicional, mas num sistema socioeducativo que possa recuperá-lo. Está provado por A mais B que todas essas crianças que derivam para o mal feito de um ato infracional, elas, se tiverem investimento na recuperação, de internação, inclusive em estabelecimentos que sejam mais pedagógicos do que punitivos, elas têm condição de se recuperar. Então, o investimento nessa geração é fundamental. Talvez a nossa geração, Gustavo, e a geração do Paulo,
nós não tenhamos essa condição de aperfeiçoá-la ou de torná-la muito melhor do que é hoje. Nós podemos melhorar, sim, mas eu acho que a grande aposta nacional é nessa geração de 0 a 18 anos, para a qual não pode faltar investimento, planejamento e vontade política. Incluir matérias de cidadania, de conhecimento da Constituição nas escolas brasileiras, sejam públicas, sejam privadas. Nós investimos duramente na educação, inclusive colocando os professores no status mais elevado que estão hoje, inclusive em termos salariais. Então, acho que essa é uma lógica importante para pensar o Brasil a longo prazo. Eu queria concluir assim. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a você, parabéns pela caminhada. Muito obrigado pela presença aqui conosco no Conexão Empresarial de maio de 2021. Boa sorte na sua jornada, bem-vindo a mais uma vez no Conexão e ótima semana para nós, mesmo nesse tumulto que a gente está de pandemia, de economia. Vamos torcer e vamos trabalhar para que o Brasil e Minas saiam dessa muito melhor. Obrigado, caro senador, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos.